Bom dia, senhor Portelado. Bom dia a todos. O seu nome completo, por favor? Raimundo José Aranha Portelada. O senhor é brasileiro, o seu estado civil? Casado. A sua profissão? Engenheiro de operação civil, engenheiro de segurança e meio ambiente. O seu endereço, por gentileza? Avenida Principal, quadra 10, casa 5, Coajap. O senhor, ao declinar a sua profissão, o senhor informou que o senhor é engenheiro. O senhor pode descrever a sua qualificação para o exercício desse trabalho que foi realizado? A minha qualificação para o exercício desse trabalho foi uma equipe, porque eu fiquei preocupado na época de se ter a parte produtiva, alguma pergunta, porque eu não atentei muito para as perguntas, tinha um agrônomo me acompanhando para dirimir algumas dúvidas minhas sobre a produtividade da plantação. Entendi. Mas a minha parte foi só parte ambiental e distâncias, georreferenciamento de áreas, essas coisas. Mas Tecnicamente, a sua equipe era formada por quem? Pelo engenheiro agrônomo, um agrimensor, um fotógrafo profissional. Quanto tempo o senhor levou para fazer essa perícia? Não foi difícil, não. Teve uma pessoa da Suzano que nos deu um apoio, foi do seu Demerval. Ele tinha tudo, foi um dia todinho, Um dia todo, né? Foi. Tanto a parte altura quanto a parte requerida acompanhou outros trabalhos? Acompanhou, eu só faço perícia com os dois. Acompanharam os trabalhos? É de praxe da nossa parte. Perfeito. Fazer perícias com a presença das partes. Eu confesso que são alguns pontos que são levantados na inicial. Nem todos estão afetos à sua área, ou estão afetos à perícia. Então, nós vamos nos ater, eu pediria isso aos advogados, que as perguntas fossem afetas à perícia, evidentemente. E o primeiro ponto que eu gostaria que o senhor tentasse esclarecer era o seguinte: no laudo, o senhor informa de que, inicialmente, o contrato ele previa o plantio para papel e celulose. E que, no decorrer do contrato, no início, a questão temporal ainda vamos definir, mas de que, posteriormente, essa finalidade do plantio ela foi alterada para energia renovável. Eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar o que é uma coisa, o que é outra e qual é a diferença. Bem, a diferença é simples. Sim. A distância de uma muda para outra. Por quê? Porque quando é para energia renovável, ela é mais próxima, ela não engrossa muito. Você corta rápido para fazer carvão. A outra, como é para papel e celulose, é mais distante, vão tirando e ela vai engrossando para fazer a celulose. Então, e o senhor tem ideia, então, por conta disso, vou tomar num hectare, poderia ter X... Tem mais. Tem mais Y. Isso impacta no... Impacta porque aí tem espaço para equipamento, número de pessoas, aí vem EPI, alimentação, fardamento das pessoas. A renovável ela tem um custo mais caro do que o papel celulose? Não é que seja mais caro. Mas eu preciso saber. Veja bem, quando você faz um contrato para papel e celulose, sim, um preço X, por quê? Porque tem as distâncias entre equipamentos, não que seja mais barato do que a outra. Fica mais ou menos, eu lhe diria o seguinte, que pode haver um custo para a energia renovável maior por causa das tecnologias que você vai usar. Você tem mais mão de obra, tem mais adubos, né? Alguma coisa para melhorar aquela produção, mesmo que ela não cresça. Entendi. Não, estou entendendo. Aí ela impacta. Então existe realmente uma diferença. Existe realmente uma diferença. E essa parte que me forneceu foi o agrônomo. Sim. Certo? Que ele me deu umas explicações, mostrando. Sim. Então, na verdade, o plantio, ele plantiu que o senhor vistoriou, ele foi um plantio para energia renovável. Tinha uma parte para papel e celulose. Inicialmente, nós íamos, tá vendo?
Como nós vimos também outras coisas lá, estrada com grade colado, uma série de deficiências de acessibilidade. Não que fosse o acesso difícil. No momento, porque não tinha chovido. Mas com chuva fica quase que impossível transitar. Porque é muito colado baixo o grade. Tá, então, o senhor diria que da área vistoriada, a maior parte é para energia renovável? Exatamente. O senhor teria condições de firmar um percentual? Não. Assim não, porque a gente foi medindo e já faz um tempo que eu fiz isso aí. Eu nem trouxe porque eu não tenho mais isso aí no meu computador. Já deletei porque... Sim, entendi. Mas o senhor diria então que a maior parte é renovável? Não, a maior parte é para renovável. Papel celulose é menor. Perfeito, tá bom, entendi. E nos últimos 4 anos, depois que a autora deixou de se responsabilizar pela área, houve alguma intervenção? O senhor percebeu intervenção recente? Não teve intervenção. Nós não percebemos, não. A intervenção normal que tem é tirar mato, as daninas. Mas corte, não? Não, nós nem não percebemos, não. Nem novo plantio? Não. Tá. A quantidade de pessoas nesse plantio voltado para energia renovável é maior do que para a celulose, é o que o senhor disse. Exatamente. Justamente pela necessidade de... Tem equipamento que não passa por causa da distância das plantações. Manutenção mais cara. Ou seja, impacta no custo? Impacta. Tá certo. Entendi. O senhor, leiras, o que eu entendi aqui, leiras é um espaço entre uma fileira e outra, né? O julgado também é cultura, leiras, né? Entre o espaço e outra, né? Então você faz aquelas 2 fileiras, aquilo no meio é leira, não é isso? Exatamente. Inclusive, me parece que teve uma pergunta que se tinha plantio em leiras. Lógico que não, que a leira tinha muito entulho, que o pessoal vai botando, vai limpando, vai botando... Nas leiras. Exatamente. Entendi. Tá. E essas leiras, elas têm um espaço pré-definido? Elas impactam alguma coisa no custo? Impacto porque elas são limpas, né? E tem que ser mantido. Eles fazem a limpeza, botam ali, depois vem o equipamento, tira tudo, fazer manutenção também. Mas isso é uma praxe em qualquer tipo de plantação de eucalipto, seja para renovável, seja para papel e celulose? Exato. Isso é Leiras parece um nome arcaico, né? Eu agora, quando olhar uma vala, nunca vou chamar de vala, vou chamar de leira. Não, vala é uma coisa, leira. São coisas diferentes, né? Entendi. Tá certo. Entendi. A região, ela fica mais ou menos em que município? Nós vimos ali... Elas são próximas às fazendas, as 2 fazendas? São próximas. Onde ele nos levou... Sim. São próximos. São próximos, né? Que está previsto aí, são próximos. Não são muito distantes, não. São difíceis o acesso. Difícil assim. Naquele momento estava fácil. Ele falou que como é o nome dele? Demerval. O Demerval falou que estava com condição de acessibilidade e tal. Mas o outro, eu não sei o nome, como é o nome dele? O seu Bernardo disse que no inverno era difícil. Realmente, eu notei que era porque o grade é colado. E tinha rios que, quando a gente passou, ainda passou por cima de uma ponte cheia d'água. E já era verão na época. Aí eu imagino como seria no inverno para passar o material, mudas, que são carretas imensas. No inverno. Doutor, você chegando lá, a gente fica impressionado com o plantio. A coisa
bonita, coisa perfeita. Tanto é que uma das respostas que eu botei foi o que o Demerval falou. Eu perguntei, e a empresa? Trabalhava bem? Ele disse, perfeito. Eu fiquei impressionado, um cara sério, honesto, sabendo que está tendo aqui. Não, ele era perfeito o trabalho do Bernardo. Está certo. Tem uma pergunta. Eu realmente, confrontando os dados do contrato, espaçamento adotado na efetiva produção, havia perda ao contrato? Em caso afirmativo, qual o percentual da perda em cada unidade de produção e para com a totalidade do terreno plantado? Aí o senhor respondeu, sim, havia perda, aproximadamente 3,5 vezes. Pergunta já respondida no item 6 das perguntas. E aí passa o item 6 aqui. Informar os períodos de acessibilidade da área, etc, etc. Eu não entendi essa sua resposta aqui. Não tem, né? Será que eu teve uma pergunta, depois eu corrigi e a empresa questionou que eu tinha, como era no último, não saiu. Aqui, talvez seja essa. Teve um laudo complementar, realmente. Teve. Foi necessário. O que foram esses 3,5 vezes? 3,5 vezes é uso de pessoas. Uso de pessoas, equipamento menos. Alimentação. O senhor quer dizer, então, só se eu entendi, o plantio de celulose e o plantio de energia renovável. O plantio de energia renovável precisaria de 3 vezes Mão de obra. A mais. Mão de obra, porque em alguns aspectos não entra equipamento. 3 vezes mais mão de obra do que precisaria de celulose, é isso? Sim. Tá. E precisaria, e aí, além da mão de obra, precisaria mais insumos também? Também, porque são mais mudas. Entendi. Mais escavação, mais para tirar formiga, essas coisas. Manutenção permanente. Tá. Equipamento mantém-se. Talvez até menos. Mas o equipamento num serviço desse faz baratear. Entendi. A doutora tem perguntas? O senhor continua respondendo no microfone, tá? Tem aqui voltado para mim. Bom dia, excelência. Bom dia aos presentes. Pergunta pela autora. Eu gostaria que o perito informasse, se possível, se ele tem conhecimento, se era viável, se existia a possibilidade do aproveitamento de materiais utilizados para a produção de papel e celulose na produção de energia renovável. Os equipamentos, pelo que o senhor vistoriou, eram equivalentes? Não. Os equipamentos são equipamentos maiores para papel e celulose do que para energia renovável. São largos, são equipamentos mais pesados. Então, só... São mais caros? Os equipamentos são mais caros. Agora, quando você faz um planejamento de um serviço, quando você muda tudo. Muda tudo. Se você tem um equipamento para um tipo de serviço, isso é como uma estrada. Você tem um equipamento de uma estrada com vamos supor, um pavimento mais seguro, você usa um tipo de equipamento. Um outro com um material de estrada já saturado, você usa um outro equipamento mais leve, mais... Deu para dizer? Entendi. Então, aqui, só para concluir, não havia possibilidade de aproveitamento. Com relação à área periciada, eu verifiquei no laudo complementar e no laudo inicial que não houve, pelo menos eu não vistoriei, não sei se passou, uma mensuração, uma verificação de área efetiva relacionada ao contrato. O senhor se recorda, eu teria como precisar quantos hectares, tamanho de área de contrato executado no laudo da empresa autora? Não, porque quando eu fui nas áreas já pré-definidas, né?
Então, ele não identificou lá, essa área era minha, essa era de outra empresa, essa era de... Foi identificado. Foi identificado. E assim de cabeça não tenho, teria que ver nos projetos, nos levantamentos georreferenciados, as áreas, né? Porque assim de cabeça não dá. Compreendo. Porque a gente foi com equipamento de estação total, aqui, estação total, e para identificar as áreas. Complementando a pergunta que já foi até formulada pelo juízo, com relação às leiras, esse espaço que o senhor verificou entre a execução do objeto, que seria essas plantações para energia renovável. Esse prejuízo estimado, ele foi verificado em um percentual. Esse percentual que o senhor informou, ele ocorria em toda a área, em toda a plantação, todos os hectares, de todas as empresas, ou só na área que o senhor vistoriou do autor? Eu não posso saber das outras. O senhor só vistoriou... Eu só fui chamado para ver uma área específica. Só identifiquei aquela área, com a ajuda deles, né? Essa é a área, Aí nós botamos o equipamento, constatamos através de georreferenciamento que não tem como medir, doutor, que é o satélite, só se o satélite estiver corrompido também. Mas pelo satélite a gente identificou as áreas e só fez confirmar com eles, lá na hora. Mas então... só a última pergunta, só para concluir, então, esse espaçamento que o senhor verificou, ele de fato impossibilitava a realização de plantio e a execução do objeto, e por conta disso, durante toda a área de execução, ele tinha essa deficiência, né? Ele tinha essa perda em espaço, em hectares. Veja bem, isso não é deficiência, isso foi feito, foi mudado um requisito. Eu te contratei para fazer essas plantações com essa distância. Aí, de repente, eu mudei para distâncias menores, aumentando o número de mudas. Certo? O número de mudas não encarece a empresa, porque é fornecido pela empresa. Fornecido pela Suzano. O número de mudas, adubos, é tudo fornecido pela Suzano. Só muda a mão de obra. Mas essa mão de obra tem um treinamento, tem EPI, tem alimentação, é muito caro. Então, isso muda. Agora, o que eu vi foi distâncias menores, que alguns equipamentos não davam para penetrar, porque quando é mecanizado, vai dar mais produção. Tem um custo do equipamento? Tem. Mas é mais barato para a energia renovável. Eu atento que seja. Você tentando com os equipamentos. Pela parte autora, o perito satisfez todas as dúvidas. Pergunto a parte requerida, por gentileza. Primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de saber, excelência do perito, se antes da realização da vistoria para a elaboração do laudo pericial, você teve acesso ao contrato firmado entre as partes. Não, eu não tive acesso aos contratos, né? Eu tive acesso, como eu não tinha um contrato, eu vi qual é a empresa que tinha contratado. A empresa que contratou foi para papel e celulose. Se eu tenho um contrato com uma empresa especificamente que trabalha com papel e celulose, eu tenho que trabalhar para papel e celulose. Essa conclusão o senhor chegou a partir simplesmente do nome da empresa, Suzano Papel e Celulose? Foi o que estava escrito lá, porque eu não tinha esse contrato. Mas no contrato o senhor não identificou em nenhum momento que a empresa BL estava sendo contratada para o exercício de plantio de silvicultura na modalidade papel e celulose 3x3? Não. Tá. Também não identificou se haveria no contrato que eles seriam contratados para fazer o plantio no 060 a 060? Não. Eu identifiquei na área e pela empresa que tinha contratado. Se a empresa que contratou foi para papel celulose, ele teria que, logicamente, fazer... 3x3 utiliza para... 3x3 é para papel e celulose, excelência. E 060 para energia renovável. Energia renovável.
São Que aquelas, é a dimensões, distância. são aquelas dimensões, Distância. aquelas dimensões que o senhor mencionou. Foi. É porque tinha também 3x3 lá, misturado. Aí o menino disse, não, ó, foi feito alguns, aí depois foi mudado. O senhor está entendendo? Foi feito alguns, depois foi mudado. Entendi. Doutor, por favor. Gostaria de saber do perito se, por conta dessa existência das leiras lá na área de plantio, houve algum tipo de prejuízo para a BL Construção, ou se já era esperado a execução dessas áreas de leiras. Eu acredito que no contrato tem que ter leiras, porque tem que ter manutenção, teria que ter. Essas leiras já eram previstas. Né? Não teria outra solução, ele não poderia fazer uma grande extensão sem leiras. Isso é normal. Perfeito. Sem mais, excelência, satisfeito. Pode fechar.